Olá, meus amigos, sejam abençoados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando nesses últimos dias a respeito da fé que todos têm. Todos os que creem em Deus, obviamente, creem porque têm fé. Têm fé em Deus. Agora, o que nós temos avaliado é que nem sempre essa fé ou essa crença em Deus tem trazido os benefícios que as pessoas esperam. Muitas pessoas têm ficado frustradas por conta de não verem a sua terra prometida. Essa é a realidade. É ou não é? Poxa vida, eu creio em Deus, eu luto, eu estou enfrentando problemas de dificuldades, problemas de saúde, problemas econômicos, mas eu estou na fé, eu continuo crendo em Deus. Muito bem. Por que não houve resultados, não tem havido resultados na sua vida, resultados positivos da sua fé? Por quê? Porque nós temos visto que uma coisa é você ter fé em Deus, outra coisa é você materializar essa fé, praticar essa fé, colocar essa fé em funcionamento, exercitar essa fé. E, obviamente, o exercício da fé é que exige coragem. Então, você tem fé, mas nem sempre você tem exercitado essa fé na conquista daquilo que Deus tem prometido, das bênçãos materiais, sobretudo espiritual. E eu fico pensando, se as bênçãos materiais têm sido difíceis de serem conquistadas, imagine a bênção espiritual, que é a conquista, a posse da vida eterna. Então, minha amiga, meu amigo, por que é que muitas pessoas, eu diria a maioria das pessoas, tem fé em Deus, mas não veem os seus milagres, não veem o resultado dessa fé? Porque elas não têm tido coragem para colocar a sua fé em prática. Elas têm que ter coragem para colocar a fé em prática. Do contrário, a fé vai continuar dentro delas, mas não vai trazer nenhum benefício. Ó, minha amiga, meu amigo, você precisa saber o seguinte: essa fé que você tem aí, por menor que ela seja, por mais insignificante que ela seja, ela é um dom de Deus para você, ela é um dom do Espírito de Deus para você. E quando Deus nos dá a fé, Ele também nos dá condições de colocar essa fé em exercício. Até porque Deus não vai cobrar de nós algo que nós não podemos atendê-lo, não é verdade? Então, você tem fé, mas o que está faltando é a coragem para colocar essa fé em prática. Aliás, a fé dá coragem, porém, as pessoas nem sempre usam essa coragem por conta de estarem atoladas nas dúvidas, nos medos, nas ansiedades, nas preocupações. Ora, você quer conquistar, você tem que sacrificar, porque a fé que Deus nos deu exige sacrifício. Eu estava meditando sobre a conquista do povo de Israel. Primeiro, quando o povo de Israel saiu do Egito, ele teve que atravessar o Mar Vermelho. E para que isso pudesse acontecer, Moisés levantou o seu cajado e um vento veio e começou a dividir as águas do Mar Vermelho. Então o povo de Israel passou a pé enxuto no meio do Mar Vermelho. Quando Moisés abaixou as mãos, ou abaixou a mão, o cajado,
Então as águas voltaram ao normal e afogaram o exército dos egípcios. O exército dos egípcios. E eles todos morreram. Ora, com as mãos, Moisés deu vitória para o povo de Israel se livrar definitivamente da sua escravidão. Agora, quando Josué estava do outro lado da terra prometida, do outro lado do Jordão, e então Deus o mandou atravessar o Rio Jordão. Então, Josué teve que dar passos de fé. Naquele momento, Josué não levantou as mãos, mas teve que dar passos de fé. Quer dizer, pelos seus pés, Israel passou a pé enxuto, pela fé, pelo meio do Rio Jordão. Mas, para que Josué passasse juntamente com Israel pelo meio do Rio Jordão, foi preciso coragem, foi preciso arriscar a vida, foi preciso dar passos de fé. Do contrário, não seria possível tomar posse da terra prometida. Então, minha amiga, meu amigo, Deus quer usá-lo, quer usá-la, para que ele seja glorificado através da sua vida. Mas Deus só pode ser glorificado através da sua vida a partir do momento em que você tem coragem de obedecer à fé que ele deu, que está aí dentro de você. A partir do momento que você toma uma atitude de fé, de coragem, então você toma posse daquilo que você quer. Porque eu vou dizer para vocês uma coisa. Há 50 anos eu venho seguindo e servindo o meu Senhor Jesus. E eu vou lhe dizer, nunca eu tomei posse de uma bênção sequer na base da oração. Eu tive que orar, eu tive que agir. Ora, eu tive que orar, apenas orar e esperar. Ora, eu tive que agir, tomar atitudes. Atitudes de fé, atitudes de coragem. Então, eu não poderia orar na hora que eu tinha que tomar atitudes de coragem. E nem podia tomar atitude de coragem também na hora que tinha que orar. Então, eu tinha que saber o momento certo que eu tinha que orar ou que tinha que tomar atitude de fé. Ou então fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o fato é que a fé, eu tenho aprendido uma coisa, a nossa fé exige sacrifícios. A nossa fé exige a manifestação da nossa coragem. E a coragem arrisca, né? Quando a pessoa é corajosa, por que uma pessoa é corajosa? Porque ela arrisca, ela se lança, ela não tem receio, ela não tem medo. Às vezes até tem medo, mas por conta da coragem ela se lança porque ela crê, ela acredita, ela tem fé. É assim que acontece. É o caso, por exemplo, do casamento. Quantas pessoas casam na fé? Casam naquela certeza que vai dar certo. Comigo aconteceu isso. Eu tomei uma atitude de fé, de certeza, de convicção. Claro, para isso eu tive que sacrificar. Se eu não sacrificasse o meu eu, a minha vontade, as minhas cobiças, os meus desejos, eu não sacrificaria. Mas eu tive que sacrificar tudo para poder me casar. Quer dizer, por conta de um amor que eu nutria pela Esther, levou-me a sacrificar. Ora, minha amiga, meu amigo, na fé não é diferente. Por conta da fé, a gente sacrifica, porque a gente crê, a gente acredita.
E é isso que tem que acontecer com você. Você tem que agir a sua fé, tomar atitude de fé, de coragem, para que então tome posse daquilo que você quer. Porque eu aprendi também nesses 50 anos de fé que a fé é individual. Eu não posso impor a minha fé a você, nem você a mim. Cada um tem a sua fé. Então, mediante a fé de cada um que tome a sua atitude de fé, cada um tome a sua atitude de coragem, cada um tome a sua atitude de sacrifício, de acordo com aquilo que quer alcançar. Então você tem que avaliar a sua fé, saber o que você quer e colocar toda a sua força naquilo que você quer. Priorizar a sua necessidade. Não adianta você chegar, por exemplo, nós estamos já nos preparando para a campanha de Israel, não adianta você preparar uma lista enorme de pedidos, porque isso não vai funcionar. Você vai perder seu tempo. Você tem que pegar um pedido. A gente conquista passo a passo. É como Deus falou para Moisés e depois para Josué. Ele disse o seguinte: onde pisares a planta do vosso pé, será de vossa possessão. Quer dizer, a nossa conquista depende de passo a passo. Nós não damos 2 passos de uma vez, não é verdade? Nós não somos cangurus. Nós damos um passo de cada vez. Então, você tem que priorizar a sua necessidade para que então possa colocar toda a sua força, toda a sua fé, toda a sua coragem, todo o seu sacrifício na conquista daquele sonho. Tá bom? Vamos falar com Deus nesse momento. Meu Pai querido e amado, os discípulos pediram a Jesus fé. Pediram que o Senhor lhes desse fé. E nós chegamos diante de Ti agora, em o nome do Senhor Jesus, não para pedir fé, porque a fé está dentro de nós. Nós cremos nisso, nós cremos em Ti. Agora, o que eu venho te pedir por esse povo, por todos os que creem, inclusive por mim mesmo, é que o Senhor nos ensine a tomar posse pela fé. Ajuda-nos, Senhor. Abra-nos os olhos, o entendimento, para que nós saibamos como usar essa ferramenta tão poderosa chamada fé. Nós sabemos que o Senhor já prometeu, já está isso determinado. O que falta é tomar posse, é agir, é dar passos de fé, como fez Josué para tomar posse da terra prometida. Quando Israel passou no meio do Mar Vermelho, ele ficou livre da escravidão. Mas quando Israel passou pelas águas do Rio Jordão, ele tomou posse da terra prometida. Então muitos cristãos, muitas pessoas foram libertas do jugo egípcio, da escravidão egípcia, do pecado, mas ficaram paradas no deserto, estão paradas, estão perdidas no meio do deserto. Ainda estão no deserto, estão vivendo na miséria do deserto, estão comendo apenas migalhas, porque estão vivendo no deserto.
Mas quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão, então tomou posse da terra que mana leite e mel, a terra da promessa. Então, meu Pai, eu peço que o Senhor dê visão para o teu povo, para deixar essa vida de deserto e tomar posse da terra prometida e alcançar aquilo que o Senhor já prometeu na sua palavra. O Senhor nos promete a vida eterna, mas nos promete também aqui e agora, neste mundo, a vida com abundância. Então, eu peço que o Senhor venha ensinar-nos como agir a fé, como sacrificar, como usar a nossa crença, a nossa certeza que está dentro de nós. Nós temos essa ferramenta no nosso interior, mas precisamos colocá-la em prática. Então, abra-nos os olhos, o entendimento, para que todos possamos, ó Deus, dar uns passos de fé e coragem. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço, e quem crê diga amém. E graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, para você tomar posse, você precisa de fé. E para você usar a sua fé, você tem que ter coragem. Resumindo, tudo que nós falamos é assim. Tem que ter coragem. É claro, quando a pessoa tem fé, ela tem coragem. Quanto mais fé ela tem, mais coragem ela tem. Mais encorajada ela tem. Josué recebeu aquela palavra de Deus: olha, eu vou te honrar como eu honrei Moisés. Mas você tem que ser forte e corajoso. Você tem que ser forte e muito corajoso. Quer dizer, Deus advertiu Josué que ele fosse forte e que fosse também muito corajoso. Então você tem que agir a sua fé através da coragem. Deus abençoe a todos e até amanhã.